interessante. Eu tive acesso aos estudos genealógicos e, lógico, batendo um papo com o Vinícius, mas deve ser muito saboroso você... É praticamente um livro da sua vida, da sua história. Não, e deixa eu falar mais. Falar em livro... eu acho que Bill podia contar a história Bill... esse aprofundamento, o que gerou. Bill, ele se empolgou tanto ali com a história que, rapaz, é muito interessante. Eu tenho 2 tipos de clientes desse serviço. Eu tenho o cliente que ele está ali e pensa realmente no passaporte, no futuro, para ele, para os filhos e tal. Mas eu tenho clientes, muitos deles, que ficam assim abismados com a história. Porque tem muita gente que não conhecia nem seus bisavós. Sim. E você vai conhecer até... Eu tenho hoje um cliente que a gente conseguiu achar um judeu na 9ª geração, 8ª geração, que eu acho muito curta. Mas eu tenho clientes que a gente teve que voltar 30 gerações. 30! Para provar. E outra, agora o que você tem que entender, olha o trabalho da genealogia, como é interessante. Não é só você fazer uma árvore genealógica. Você tem que provar geração por geração, através de documentos, a ligação do requerente com o judeu encontrado. Então você pegar 30 gerações e você ter prova geração por geração. Isso é um trabalho exemplar. Então eu bato palma. Sim. O pessoal da genealogia que trabalha com a gente assim, é de se admirar. Então, assim, eu tenho clientes que ficam abismados com a história deles, assim, que foi o caso que aconteceu com o Bill, né, Bill? A Bill se empolgou tanto que a gente fez um livro, né? Conta essa história. Filha é muito... Ela é muita... tem muita expertise em muita coisa, né? E eu peguei e joguei o desafio para ela para fazer o livro. E ela desenvolveu esse livro com maestria. Então é um legado que fica para toda a família, né? Exato. E eu mandei fazer um número bem considerável. E no aniversário do meu pai, né, eu distribuí esse livro para todos da família. Foi bem interessante, porque a gente, claro que o livro não foi escrito por mim, né? O grupo de genealogia conseguiu, inclusive, Vinícius pontuou que a via foi encontrada através da minha avó, né? Da linhagem da minha avó. Mas quando a gente teve a ideia de desenvolver o livro, a gente conversou com a genealogia e eles se dispuseram a desenvolver também a linhagem do meu avô, né? Exatamente, foi. Que foi também uma grata surpresa, porque inclusive ela encontrou um link na linhagem do meu avô com um personagem histórico da história portuguesa. Então, ligado com a realeza, a nobreza portuguesa e espanhola. Não só histórico, né? Como assim, um dos homens mais ricos, né, daquela região na época. Teve essas curiosidades, né, no processo. Então, foi muito gostoso. A gente desenvolveu um brasão, especialmente para o livro. A gente contratou a equipe de João Faisal, aqui a Neopop, para desenvolver a parte visual, a identidade visual do livro. E assim, eles reuniram essas provas. Então tem fotografias de livros antigos, de documentos, de certidões. É tudo muito curioso você estudar essas linhagens se cruzando e você chegar à sua história, né? É uma oportunidade que, assim, eu que sou amante da história, da cultura, a gente trouxe tanto esse tópico para cá. Né? Foi um processo muito gostoso, muito aprazível, assim, e que a gente deixa também um legado para gerações futuras, né? Quanta história é perdida nesse processo, né? De geração a geração. E a gente tem a oportunidade de resgatar isso. Então... Gostou desse corte do nosso podcast Portugal no Real? Então vamos lá. Curte, compartilha, segue lá nas nossas redes sociais.